Eu julgo que posso determinar a minha vontade de fazer um curso superior talvez com os meus 14, 15 anos. Ou seja, como eu faço anos em dezembro, como entrei para a escola muito cedo, era uma rapariguinha esperta, entrei na faculdade com 15 anos, o que não é frequente. E nesses 15 anos comportava tudo, comportava soquetes, tranças, que deu motivo de grande gáudio aos meus colegas de faculdade. O meu pai não gostou da coisa, não apoiou a minha entrada, mas não podia evitar que eu entrasse. Eu disse ao pai, eu vou ganhar para poder estudar. Não foi necessário, felizmente, porque arranjei uma série de alunos, dei explicações, mas ganhei uma bolsa. Portanto, como ganhei a bolsa, estudei com bolsa. Bolsa que foi difícil, porque eram 5 bolsas para 1.200 alunos. Uma vez entrada, eu tive a consciência de uma coisa. Primeiro, que ou era a melhor ou perdia a bolsa. Ou era a melhor ou os homens olhavam com um ar estranho, porque economia para uma mulher, havia 5 mulheres em todo o instituto, era um pouco estranho. Portanto, fui a melhor aluna do meu curso, de facto, batendo-me com um jovem que hoje é um senhor muito conhecido, o Dr. João Salgueiro, que ocupou postos importantes neste país. E pronto, fiz a faculdade com algumas peripécias engraçadas, nem vale a pena referi-las, que as pessoas achavam estranhíssimas, portanto não me punham de lado, mas olhavam para mim com um ar esquisito. Tive um professor mesmo que me chegou a dizer que é que eu andava ali a fazer, se andava à procura de marido, não era preciso andar na faculdade. Foi o professor Leite Pinto, não tenho motivos para esconder o nome. Tive um professor, o professor Teixeira Pinto, que sempre me incitou e a quem eu, de alguma forma, é uma das pessoas que eu gosto de referir porque me ajudou a fazer a gostar do curso. Seguidamente começa o grande drama, eu acabo o curso, acabo com uma alta classificação e pouco antes de acabar o curso, aquilo que eu tinha para fazer era ser professora. As senhoras saíam da faculdade para ensinar e eu não queria ser professora. Sim, era o caminho. Na altura não queria ser professora. Na altura, porque não queria ser professora senão do ensino superior e isso já era quase impossível. Portanto, tive a sorte de ser convidada antes de acabar o curso para entrar na Comissão de Coordenação Económica e devo a esse primeiro convite e a outro nome que eu refiro sempre, a doutora Itelvina Torrais Valente, foi a minha chefe e foi a minha chefe que me permitiu ser economista, ser mãe e fazer uma carreira completamente normal. Na minha época não havia férias de parto, portanto eu tinha que acertar as minhas férias para quando a criança nascesse. Não foi nada fácil, porque eu não tinha apoios, a minha mãe vivia em África, a minha sogra vivia no Alentejo, portanto eu não tinha apoios familiares, tinha umas tias excelentes, ótimas, mas que metade do lado do meu marido, mas que metade do tempo viviam em Espanha. Viajei com os meus filhos, viajei com o Miguel bebé, lá o enfiava num cacifo enquanto ia às reuniões, pus o Miguel várias vezes, havia nos cinemas, havia umas coisinhas para pôr os bengaleiros, punha a alcofa lá, a senhora sabia onde é que eu estava, porque senão eu não saía de casa, quer dizer, eu não tinha quem ficasse com as crianças. E eu pensei, em determinada altura, ir ao doutoramento, fazer o doutoramento. O que é que acontecia? O meu marido estava a estudar e quando chegou a altura de nós pensarmos em doutoramento, uma das duas, ou era eu ou era ele. Os dois ao mesmo tempo não tínhamos dinheiro. E ficou combinado que faria ele primeiro, porque eu estava grávida de Miguel. Entretanto, mudei da Comissão de Coordenação Económica, onde tive um filho muito mal, o Miguel esteve mal, o Paulo esteve a morrer, e a doutora Itelvina, que era a minha chefe, era tão impecável que vos vou contar isto para que eu não perdesse o meu lugar por faltas.
levava-me de trabalho ao Hospital Dona Estefânia, onde estava o Paulo estava internado, e enfim, entre a vida e a morte. Eu trabalhava e ela vinha buscar o meu trabalho, e portanto foi com base nisso que eu pude continuar a manter o emprego que tive. Portanto, primeira dificuldade que venci com base... Foi essencial essa assim, com base numa ajuda. Encontrei ao longo da minha vida, que não é por acaso, pessoas que me possibilitaram de fazer certas coisas. Também tive outras que me fizeram tudo para que eu não as fizesse. Mas essas têm a menos importância. Portanto, em determinada altura, punha-se a hipótese de eu mudar para a atividade privada. Comecei a achar que ia ser muito demorada a minha subida, e eu era ambiciosa, não deixei de o ser, e portanto resolvi passar para a atividade privada como? Concorrendo ao BPA. Fui para o BPA, para o Banco Português do Atlântico, para o Gabinete de Estudos, onde estava o Dr. Xavier Pintado. E aí estive no Gabinete de Estudos uns anos a aprender, algumas coisas já sabia, a desenvolver outras, mas não era aquilo exatamente que eu queria, porque aquilo continuava a ser estudar, e eu queria fazer mais. Portanto, em determinada altura, um amigo meu disse-me: olha, mas há um lugar que talvez te interesse na aviação, que vais ter que viajar muito. Nessa altura eu tinha acabado de me divorciar, vi a coisa um bocadinho complicada, mas disse: mas se eu aguentei até aqui, porque é que não hei de aguentar depois? O assunto há de se resolver. E então saí do Banco Português do Atlântico para a aviação civil, onde estive uns anos e é onde gostei muito de estar. Eu saí de Portugal com muita frequência, tive contacto com outras civilizações, não é só na Europa, porque eu ia para a América, ia para o Canadá. E os seus filhos nessa altura? Conheci tudo, eu só não conhecia a Oceania. Era o último sítio para onde eu ia e, entretanto, fiz uma mudança, de maneira que já não cheguei a ir. Portanto, quando dei comigo, disse: os meus filhos já estão nas pré-primárias e nas primárias, é a altura de eu fazer outra coisa. E então pensei, o que eu gostava era de entrar para o Banco de Portugal. Bom, em casa foi um sururu, que o meu pai era advogado e disse-me logo: tu sabes que não entram mulheres no Banco de Portugal, para que é que tu vais meter? Foi engraçadíssimo, porque como fui a primeira mulher a entrar lá nos quadros técnicos, abria uma porta de gabinete e ai, desculpe, só para ver quem era a criatura bizarra que tinha entrado. Salvou-me o Hernani Lopes, que era quem era meu vizinho de gabinete, e disse: venha para o meu gabinete, que isso acaba já em 2 tempos. E assim foi. Depois voltei ao meu e eu já era objeto da casa. No Banco de Portugal eu tive bastante obstrução para poder entrar. Não vou falar nos administradores que não queriam que eu entrasse, que eram os machistas terríveis, mas no voto, houve um voto do governador de desempate e, portanto, eu entrei. E fui para o Gabinete de Estudos do Banco de Portugal, no início, que era dirigido pelo Dr. Ramos Pereira, que foi das pessoas a quem eu mais devo na minha formação técnica. Ensinou-me muito, porque a faculdade prepara as pessoas, mas não lhes dá o know-how prático. Como é que uma mulher como a Helena, lindíssima, com uma luz imensa, com sentido de humor, inteligente, corajosa, sem medo, como é que lidava no dia-a-dia? Como é que era aceito? Como é que lidava? Tinha que lidar inevitavelmente com a crítica, com a constante observação, ela é diferente, e como é que conseguia continuar a seguir o seu caminho sem isso a afetar? Como sigo hoje, exatamente. É que continua a haver, neste momento, quem não perceba que eu trabalho, quem não perceba que eu tenha liberdade de movimentos, se me preciso ir para aqui ou para acolá, não tenho que dar satisfações a ninguém, que ando com quem quero, falo com quem quero. É exatamente a mesma coisa. Antes eram as outras pessoas um pouco mais velhas que não compreendiam como é que eu era. Hoje são as pessoas da minha idade. Mas porquê é que vais? Mas o que é que vais fazer para Sevilha?
E lidar com a difamação gratuita? Lidar com histórias... Ouça, eu tenho 2 filhos de quem se diziam cobras e lagartos. Caía por mim como azeite. Não pode afetar o caminho, não é? Não, não. Porque nós vivemos numa sociedade, claramente, que vive em 2 extremos. Eu acredito nisto, que é, condena altamente o fracasso, portanto, alguém que é fracassado e que não fez e que não desenvolveu e que não fez caminho, mas é altamente invejosa para quem fez um caminho bem sucedido, para quem é corajosa, para quem se mostra, para quem está. E repare, eu fiz um caminho bem sucedido à minha maneira. À sua maneira, eu claramente. nunca aceitei lugares de administração Claramente. e fui convidada. Eu nunca quis nada disso. Não quis senão fazer o que me dava satisfação pessoal. E um lugar de administração era a última coisa que me dava satisfação pessoal. Já um lugar de direção, você não supõe o que eu sofria quando tinha que classificar as pessoas que trabalhavam comigo, porque, ponham um exemplo, eu sei de alguém que perdeu um filho e que está ali a trabalhar e que dá um rendimento igual a uma outra que tem uns pais simpáticos, que facilitam a vida, que até lhe puseram a casa, tem ou um marido, ou não sei. Como é que eu classifico? E a única coisa que me pedem é que eu classifique o trabalho, não é mais nada. Como é que eu posso classificar o trabalho de 2 pessoas sem ter em conta que para o mesmo fim elas passaram por situações completamente diferentes? Ou seja, que uma teve que trabalhar muito mais do que a outra. Como é que se resolve isto? As decisões têm que ser tomadas com base no PNL, nos resultados, no material, no lucro económico. É completamente posto de lado o lucro social. É completamente posto de lado o que contou, o que está por trás daquela pessoa. Os valores que aquelas pessoas têm, o que é que nós temos que pôr no dia a dia. E muitas vezes me diziam que você tem que classificar é o trabalho. É o trabalho. Eu disse, eu não tenho que classificar, eu tenho que classificar o trabalho e a forma como esse trabalho foi feito. As mulheres têm uma força imensa, têm uma capacidade de mesmo a nível dos negócios, eu adoro trabalhar com mulheres. Eu também. Adoro trabalhar com mulheres. Tem uma capacidade de logística e de estruturação do pensamento e de sensibilidade, que eu não consigo estar num mundo de trabalho sem a sensibilidade, não estou. Gigante, mas há uma coisa que é, as mulheres conseguem fazer tudo sozinhas, mas um homem verdadeiro não deixa. Eu acho isto uma coisa deliciosa, porque eu acho que a nossa sociedade, e mesmo a nível de processos de negócio e de negociação, entra uma mulher numa sala para negociar. Ouça, nós podemos contar aqui episódios muito interessantes e acho na parte da negociação giríssimos, que é, o primeiro ponto, muitas vezes a nossa maior bondade ou sensibilidade é confundida com fraqueza, o que dá um gozo bestial depois provar o contrário. Depois, no meio de uma negociação, já chorei. Mas eu também não acredito que não há nada mais verdadeiro do que uma lágrima. No meio de uma negociação, que foi o maior processo de transação do Grupo IOR, eu chorei e tive que parar a reunião e disse, não, eu estou a chorar, mas a reunião vai continuar, vamos para a frente. E eu acho que a mulher não tem que ter medo deste seu lado de disposição. Tem que ir para a fila da frente. Muitas vezes não vão. Quantas vezes nós estamos em formações, estamos em debates, está tudo cá para trás, as mulheres não se posicionam. E outra coisa que eu também gosto de reforçar é a parte do networking, que também já tive uma história que é bom partilhar, que é no final de uma reunião, estavam 5 homens e eu, e eles dizem, então vá, vamos todos beber um copo aos 5C4. E eu começo a arrumar as coisas e vejo que eles não me estão a convidar, ou que não estão a fazer menção, ou a pensarem que eu vou. Claro que eu disse, vamos. E eles, tu vais, Sara? Então e a Isabelinha? A Isabelinha fica à espera que eu chegue. A Isabelinha sabe onde a mãe está. E estes pequenos detalhes, porque depois vivemos nesta sociedade onde o homem depois acaba por ser muito mais promovido e pelo potencial que tem, pelo networking que faz, pelo jogar à bola, pelo convívio, e a mulher luta diária por provas dadas. Vou dizer uma barbaridade, mas a beleza externa para a mulher não é uma mais-valia. Para a mulher profissional não é uma mais-valia. Porque a primeira coisa que se vê numa mulher engraçada, gira, é isso mesmo. Para escavar o que lá está dentro, demora muito tempo, porque as pessoas o que querem é escavar o que está cá fora, de maneira que não vale a pena. Não vale a pena, dá muito trabalho. Prefiro não fazer a ser paga a um nível mais baixo. Portanto, também é outro conselho que eu dou.
não vendam o trabalho a preço de saldo. Eu falei de como é que cheguei, digamos, à minha carreira. Agora diga-me você como é que começou, como é que foi a sua vida? Então, eu também comecei muito cedo, comecei aos 21 anos, fui trabalhar para a KPMG, era a mais nova. Lembro-me que no primeiro dia da formação havia o gráfico das idades e eu não aparecia, e eu, claro, logo com o meu feitio, e eu? É um ponto, era um ponto. Eu não estou ali. Adorei. Eu acho que quando a pessoa, eu acho que é adorar qualquer coisa. Eu costumo dizer que por acaso fui para a área financeira, mas acho que foi por um acaso, se calhar por uma admiração extrema que tenho pelo meu pai, que é financeiro, acabei por seguir o seu caminho. Claro que ia tendo ali uns desvios, não é? Porque a determinada altura no percurso, pai, quer ser modelo, pai, quer ser artista. Pequenos adultérios. Pequenos adultérios, onde o pai estava sempre a pôr no caminho, não é? Não. Portanto, houve sempre esse alinhamento, porque se calhar se houvesse mais liberdade nesse sentido, eu não tinha tido a carreira que tive e se calhar tinha ingressado por outro caminho. Mas com certeza ia ser feliz na mesma, ia me divertir na mesma, mas de facto fui para o mundo financeiro. O que à partida, quem olhava para mim pensava assim: para o mundo financeiro, eu sempre muito extrovertida, falar alto, muito vivaça, e depois ainda havia e ainda há aquele estigma dos óculos e das quanto pessoas, mais feinha, melhor. Quanto mais feinha, mais competente. Mas não, fiz o meu percurso, entrei para a KPMG novíssima, adorei, foi uma grande escola, aprendi imenso, capacidade de trabalho, espírito de sacrifício, um bocadinho sempre irreverente. Havia muitas pessoas que me chamavam o Sol, porque eu aparecia supostamente, agora claramente mudou bastante, mas ainda havia muito o perfil da imagem de tudo cinzento, fato azul, a farda, e lá aparecia eu com uma encharpe verde à face, unhas pintadas, argolas. Portanto, sempre a tentar fugir um bocadinho ao que era a minha imagem. Gostei muito de trabalhar na KPMG, mas tinha o bicho. Esteve lá quanto tempo? 2 anos só. 2 anos e pouco. Tinha o bicho de criar. Eu queria criar. Eu queria fazer as coisas à minha maneira. Todos aqueles procedimentos, obviamente, tinham que existir e faz parte da função, mas apercebi-me que havia aqui um nicho de mercado que não estava a ser trabalhado. Que era, de um lado, as Big Four, de onde eu vinha, muito focada nas grandes contas, e do outro lado, os contabilistas, muitas vezes mais uma profissão muito envelhecida, muito focados no cumprimento da obrigação fiscal, mas zero focados no negócio do cliente, do reporting financeiro, do planeamento. É verdade. E eu pensei assim, por que não? Obviamente abrir uma empresa de contabilidade, mas focada em reporting financeiro, dar as contas ao cliente, perceber o negócio do cliente e conseguir otimizar e dar um valor acrescentado nesse negócio. E assim foi. Tive que ir negociar com o meu pai, cheguei a casa, disse que me ia despedir. Um drama, não é? Um drama. Está doida? Está num sítio ótimo. Está num sítio ótimo, eu tinha acabado de ser promovida. Está doida. E eu disse, pai, vamos fazer um acordo. Eu preciso de 1 ano. Preciso de 1 ano de ordenado. Ajude-me durante um ano? Ajude-me durante 1 ano. E assim foi. Comecei com 2 clientes, eu conseguia marcar as reuniões, sempre muito mexida, ia para os eventos sociais, sair à noite com cartões no bolso, pedia, pai, ajude-nos. Quer dizer, sempre no networking, que era importante, porque eu tinha que arranjar os clientes. Lógico, é. Porque depois também não adianta não arranjar os clientes e não fazer um bom trabalho, porque senão eles vão-se embora. Fomos logo nomeadas empresas Gazela, empresas que mais cresceram em Portugal nos últimos anos, portanto foi um processo muito rápido. Mas um processo muito doloroso. Eu tinha 2 turnos. Eu trabalhava das 9 às 7, ia à casa, jantava e eu voltava para a casa da Filipe às 10, das 10 à 1. Isto durante quase 3 anos. Foi duro, muito duro. Eu cheguei a fazer 90 clientes sozinha. Muito duro. Hoje em dia temos 200 colaboradores, a empresa cresceu a olhos vistos, com outros problemas agora, não é? Problemas de crescimento, problemas de manter o controle de qualidade. Quando se cresce muito depressa, depois há outros problemas. Há outros problemas e temos que reagir e adaptar, mas faz parte. E a experiência paga. Eu acho que a experiência é a coisa mais cara que se paga, não é? Exatamente. Porque como não a temos que ir lutando e ir atrás. Eu às vezes olho para o papel da mulher atrás e penso assim, em casa, que bom, é só ali. E olha agora as 6 ou 7 papéis que nós temos que ter. Teve apoios, tinha bom pessoal? Sim. Sempre tenho uma mãe excepcional, que sempre apoiou o meu pai em tudo e que o fez crescer e agora faz consigo, pois. Tenho uma mãe excepcional, tenho
uma irmã que também ajuda imenso, tenho estrutura, tenho estrutura e tenho pessoas em casa que são como se fossem da minha família, Pois. que me ajudam imenso. Tenho imensa sorte também de ter a filha que tenho, que obviamente vive com o meu trabalho também, as brincadeiras dela é com os computadores e com os clientes e fins de telefone com os clientes, mas eu acho que aqui a conciliar a vida familiar e profissional é viver feliz, é viver alegre. Eu gosto de estabelecer relações e acho que isso é muito mais importante na vida pessoal e empresarial, estabelecer relações sólidas. E as relações sólidas são aquelas em que se dá e se recebe. Eu não acredito em relações em que só um é que dá e o outro não fica ali a olhar espera. para ontem. Não funciona. Portanto, A longo prazo não funciona. volto à sua carreira e, portanto, neste momento você está E então? num escritório muito maior. Então, neste momento temos 200 colaboradores, temos 10 empresas, já não só a empresa de contabilidade, portanto nós montámos um grupo de outsourcing de apoio à gestão com outras áreas. A ideia é um conceito one-stop shop, que o cliente chega e tem num só lugar tudo o que é obrigatório para as PMEs. E foquei-me na maior parte do tecido empresarial português, mais de 90%, Sim, que é as PME, PMEs. claro. Portanto, o negócio tem corrido, eu diria que com uma grande graça, muito bem, com processos difíceis de crescimento, de mudanças, ter que agarrar controles de qualidade, o que é que vamos fazer agora, o que é que vamos oferecer, porque crescemos muito rápido. Mas Vocês são ainda quantos, está tudo para fazer. quantos na direção da empresa? Somos 5. 5. 5 pessoas, 2 mulheres, eu e a Filipa, que somos as fundadoras, e 3 homens. E funciona lindamente e nós divertimos a trabalhar. Nós celebramos mesmo as nossas conquistas. Nós temos um objetivo do ano, imagine, quando atingimos o objetivo do ano, vai a empresa toda de viagem. Nós comemoramos com o colaborador, nós temos um departamento de recursos humanos que sabe a história de cada um. Pois. Eu tento saber a história de cada um. A coisa pior que me pode acontecer é eu passar num corredor e não saber o nome Da pessoa. Eu fico nervosíssima, mas está tudo para fazer ainda. Está tudo para fazer. O grupo IOR é ainda uma coisa mínima que eu quero que cresça imenso e que tudo farei para isso acontecer. O que tenho que fazer agora é criar outros líderes. Porque eu agora também já estou a ficar cansada. Agora que venham. Pois, formar gente. Formar gente. E isso também é uma grande dificuldade nos dias de hoje, não é? Porque mesmo no parte do recrutamento, eu tenho uma filosofia, sempre fui eu que recrutei as pessoas, agora já não tanto, que é recrutar pelo que são do que pelo que sabem. Porque depois o que sabem aprendem. E ter segundas linhas com os mesmos valores e com as mesmas bases que nós é essencial para que a empresa prevaleça depois no futuro. O número 2 é muitas vezes quase tão importante como o número 1. É quem está no terreno. É quem Os meus sabe. número 2 foram na minha vida profissional, nomeadamente, olha, uma das secretárias que eu tive foi essencial na minha vida profissional, porque só chegava a mim aquilo que ela não podia resolver. E depois dizia-me, nestes assuntos resolvi isto, fiz bem, por norma fazia bem, se alguma coisa não estava, corrigia-se, mas só me chegava às mãos rigorosamente aquilo que tinha que ser eu a resolver. E isso é essencial. As cotas para mulheres são uma coisa que pessoalmente me irritam, que eu entendo, mas não queria fazer parte delas. Sabe como é que é? Sei. Eu posso perceber que um partido tem... a Entendo maior o parte das propósito. coisas eu penso como ele, mas eu filiar-me não me filio. Portanto, acho que é uma forma débil de uma mulher se afirmar, ser escolhida, porque tem que haver 33% ou 34% ou 35%. Pode acontecer que se escolha bem, pode acontecer que se escolha mal. Acredito também, é verdade, mas não me peçam que eu apoie, porque geneticamente eu não consigo isso. Eu percebo que é uma forma de obrigar os homens a terem mulheres na... Olha, Helena, eu acho que faz parte do caminho. Faz depois- parte do caminho. Ou seja, eu acho que daqui a uns tempos não vai ser tema, mas acho que atualmente eu já fui completamente contra e agora aceito, tenho uma grande capacidade de aceitar. Porquê? Porque mais que não seja, o tema está em cima da mesa. Pois, Seja pelo lá menos, por que caminho exatamente, mas é um caminho índio, devo mas está. dizer. Mas- De qualquer das formas, acho que havia montes de coisas que poderiam ser feitas. Trabalho a tempo parcial, digo. Portanto, uma mãe não tem que ser afastada do mundo do trabalho por um período tão longo, porque o bebê precisa da mãe, mas depois evolui. Uma educação que tem que vir de raiz,
em que, embora o homem e a mulher tenham papéis diferentes, nós ainda somos as portadoras das crianças, mas isso deveria ser recompensado, ou seja, quem está em casa a fazer trabalho de casa tem direito a um salário. Se eu pago a uma empregada que me limpa a casa, que me faz a cozinha, porque é que a mulher que faz esse trabalho é olhada de soslaio e não tem direito a receber um salário? Porquê? Em nome de quê? Sim, muitas vezes com grau de dependência total. O que leva a que as pessoas mantenham situações estragadas, esse é o ponto, já completamente inúteis, porque há a dependência económica. Depois acho que são poucas as mulheres a fazer legislação sobre mulheres, ou seja, ainda é a legislação sobre trabalho feminino ainda é muito feita por homens. Acho que são as mulheres que mais se fazem mal umas às outras, portanto a inveja é maior, penso eu, posso estar errada, a inveja é maior entre as mulheres do que entre as mulheres e os homens. Claramente. E depois há, de facto, que partilhar a administração. Ou seja, nós temos mulheres que hoje são ministras, mulheres que hoje são diretoras gerais, mulheres que hoje são, na gestão habitualmente, são mulheres que gerem empresas familiares. Há muita coisa, eu não sou especialista em direito de trabalho, mas quem é especialista em direito de trabalho diz que há muita maneira de se obter uma igualdade de géneros. Não digo, eu não quero ser igual a um homem de todo. Adoro ser mulher e não quero nada ser igual a um homem. Agora, quero ter as mesmas possibilidades. Exatamente. Quero que me ajudem naquilo que eu não... Se eu quero ser mãe e se eu quero ter trabalho, a criança só anda na minha barriga 9 meses, eu não posso dividir isso com o pai. 9 meses e anda 9 meses a trabalhar. E a trabalhar. Portanto, eu acho que há que olhar para a sociedade, há que olhar para que as mulheres, desde a guerra, entraram no mundo do trabalho em força, porque os homens iam para a guerra. As guerras acabaram, mas as mulheres ficaram no mundo do trabalho. E é preciso estar atento a isso. Isto é o que eu penso. É preciso legislar, olhar, inclusive ir à Constituição, se for preciso. A única coisa que acrescentaria de facto, é na parte da educação. Ou seja, aquilo que a Helena começou por referir, se calhar realçava um bocadinho este ponto, que é, em casa, as mães dos filhos educarem-nos para perceber exatamente isso na mulher. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu sinto isso e tenho esse otimismo em relação a... Acho que a Isabelinha já não vai ter esta questão. Acho que nós estamos no caminho certo e eu acho que as provas e os números falam por si. Eu acho que cada vez mais o lugar da mulher é respeitado, as valências da mulher na gestão são cada vez mais valorizadas e eu acho que nós estamos no caminho certo.